Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje iremos fazer o estudo da Parashá Aharei Mot, que traduzindo do hebraico para o português significa depois da morte. Corresponde ao livro de Levítico, capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 30. Vimos em Levítico 10 como Nadav e Abihu, filhos de Aaron, entraram no templo e levantaram o sacrifício com o fogo estranho. O Eterno os exterminou. Agora temos o título desta porção, Aharei Mot, depois da morte, referindo-se à morte desses dois que profanaram o templo. Capítulo 16, versículo 1. Após se vestir com uniforme sacerdotal ou vestes sagradas, como a Torá descreve, Aarón entrou no tabernáculo e ofereceu primeiramente um novilho como oferta pelo pecado, fazendo expiação por si e sua casa. Depois ele tomou 2 bodes. Somente Aarón podia entrar no santuário. Deus nos vê como sacerdotes e através do Mashiach, Yeshua, temos acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus e a manifestação do seu Espírito. O tabernáculo, a sinagoga ou a igreja são lugares de adoração, mas nós é quem somos o templo da habitação divina, conforme está escrito em 1 Coríntios 6,19. Versículo 7. O sacerdote pegava 2 bodes, um para ser degolado, o outro para Azazel. O que era degolado representava o sacrifício pelos pecados do povo. Seu sangue era aspergido nos 4 cantos do altar. Depois, no propiciatório da arca, simbolizando a reconciliação do povo com Deus. A vida está no sangue, e a morte do animal substituía a morte que o povo deveria sofrer por causa dos seus pecados. Ou seja, o ser inocente pagava o preço pelos culpados. Isso se chama oferta vicária. Quem não entende isso, não entenderá a obra de Yeshua. Na Bíblia diz que nele não havia pecado, mas ele se fez pecador por nós, morrendo como se fosse culpado. O sacerdote pegava o outro bode para Azazel e declarava que ele havia contaminado o povo e agora os pecados do povo seriam devolvidos sobre ele. Isso representava que Azazel deveria voltar para o lugar de onde havia saído, o abismo. Em Hebreus 10, 1 ao 9, está escrito que o sangue de touros e de bodes nunca foi totalmente eficaz. Apenas o sangue do Messias pode trazer perdão e mudança de natureza. O Eterno substituiu o sacrifício dos bodes pelo eterno sacrifício de Yeshua, conforme está escrito em Hebreus 10, 12. Capítulo 17, 10. O ato de não comer sangue significa ter reverência à vida que está no sangue. É um ato de fé e obediência que ressalta a soberania de Deus. Ele é o único dono e Senhor da vida e de todo tipo de vida que se move sobre a terra. Nós, nos versículos 13 e 14, vemos que não se deve comer sangue em hipótese alguma. Nem o judeu e nem o estrangeiro. Lembremos que esta também é uma lei noética, antes da lei mosaica.
Em Atos 15, foi mantida esta lei para os seguidores do Messias. Voltando ao capítulo 16, no versículo 29, essa passagem nos fala sobre uma expiação pela nação, onde todos os filhos de Israel tinham de se arrepender. Esta tradição é guardada anualmente até os dias atuais e se chama Yom Kippur, que quer dizer Dia da Expiação. O Talmud interpreta que as cerimônias de Yom Kippur anulam as faltas do homem em relação a Deus, não as cometidas contra o seu semelhante, a não ser que se repare o mal feito a ele. Capítulo 18, versículo 5. É interessante observar que quanto mais se conhece a lei, mais se guarda os mandamentos de Deus, mais qualidade de vida se tem e mais sabedoria se adquire.